Doutor Me Consulta está de volta. Eu recebo a nossa médica, doutora Maria Vaulian. Doutora, seja bem-vinda ao Doutor Me Consulta. É sempre um prazer estar aqui com você e, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Olha, o tema de hoje eu acho que está super em alta. Inclusive, está sendo até retratado na novela também, né? As pessoas nessa correria do dia a dia, querendo estar sempre produtivas. Enfim, eu vou fazer uma breve introdução. A Organização Mundial da Saúde, OMS, reconheceu oficialmente a síndrome de burnout como um fenômeno ligado ao estresse crônico no ambiente de trabalho, incluído na Classificação Internacional de Doenças, que é o CID-11, em 2022. Segundo dados, o Brasil está entre os países com maior número de pessoas afetadas pelo burnout, com mais de 30% da população economicamente ativa apresentando sintomas. Profissões como saúde, educação, segurança pública e tecnologia lideram as estatísticas. O burnout, ele não afeta apenas a produtividade, mas coloca em risco a saúde mental e física de milhares de trabalhadores. Doutora, afinal de contas, o que é a síndrome de burnout? Bom, a síndrome de burnout, É né? burnout. Ou o esgotamento profissional, que a gente costuma dizer, né? Exaustão profissional. Fica mais fácil assim, fica mais brasileirado, né? Mais brasileiro. É o É o estresse. estresse. É um esgotamento mesmo, físico e mental. É basicamente, para que as pessoas possam entender, é como se a pessoa vivesse o tempo todo tenso, né? Com coisas relacionadas ao trabalho, um cansaço extremo, um esgotamento físico e mental, realmente. Tudo relacionado ao trabalho. Vale muito a pena ressaltar isso, Hélio. Porque sim, existe algumas pessoas que estão passando por dificuldades em casa, com dificuldades pessoais, ou com outros transtornos que acabam debutando ou acabam manifestando isso no trabalho. O trabalho acaba sendo mais uma coisa dentro do contexto, né, emocional, físico dessa pessoa. O burnout não, né? O esgotamento profissional não. Ele tudo está relacionado com o trabalho. Então, o paciente, quando ele vem, ele retrata, né? E sempre está dizendo, eu fico no trabalho dessa forma, quando eu passo na frente do meu trabalho, quando eu penso em trabalhar, eu me sinto dessa forma. Então, é basicamente relacionado com a atividade profissional que ele desempenha. Doutora, por que esse diagnóstico ele tem crescido tanto nos últimos anos, especialmente aqui no Brasil? E não só no Brasil, mas em todo o mundo, né, existe uma cobrança muito intensa, né, o mercado de trabalho cada vez mais escassos. As pessoas acabam se cobrando muito para poder se manter em determinadas profissões, para poder se sustentar e se manter. Então, essa cobrança, essa vida acelerada, né, o fato de você fazer, 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 sem parar para sentir, sem parar para se cuidar, algumas vezes, também é das causas que fez com que o esgotamento profissional, né, pudesse chegar no índice que está hoje. A gente sabe que existem pessoas que são mais vulneráveis ao burnout, né? É, quem seriam essas pessoas, basicamente, doutora? O burnout ele está muito relacionado a determinados tipos de profissões que têm uma má condição de trabalho, se você algumas vezes tem demanda de trabalho excessiva, algumas vezes a minha meta ela é 10, eu estou fazendo 20, 30 repetições, às vezes tem trabalhos que ele exige mais uma pessoa que trabalha limpando vidro, ou então com instalação elétrica, ou no caixa do supermercado, então às vezes é uma função que você fica repetindo cotidianamente, não tem intervalos, né? Então não tem um cuidado em si com aquela. Então, todos os trabalhos que exigem um pouquinho mais de atenção, médicos, enfermeiros, pessoas que amam muito seu trabalho e que às vezes não se percebe que passam mais de 12, 13, 14 horas dedicadas a ele. Então, toda profissão que requer muita responsabilidade, muita atenção, ela pode ser um fator de risco. As pessoas têm que se cuidar mais e prestar mais atenção como é que está desempenhando essa função. Como é realizado o diagnóstico, doutora, desse estresse tão grande que está cometendo tanta gente? O diagnóstico ele é feito pelo médico, né? Uhum. E no caso o paciente vem com todas as sintomatologias, né? Que eu vou citar algumas aqui, que basicamente o paciente começa a ficar irritado, não consegue prestar atenção em algumas coisas,
Quando ele vai conversar com alguém, ele não tem uma inestabilidade do humor, ele acaba sendo agressivo com essa pessoa. Quando pensa, acorda de manhã, que pensa de ir ao trabalho, ele fica triste, ele dá uma palpitação, uma ansiedade, ele começa a apresentar insônia, ele começa a sonhar com as questões de trabalho, fica muito choroso, porque imagina uma pessoa que ama muito o que faz e de repente ela não consegue desempenhar aquilo que ama porque ela não consegue. Então, às vezes, ela fica meio que fora do ar quando ela está no trabalho em si. Tem pacientes que, às vezes, ao passar na frente do trabalho, ele desenvolve uma crise de ansiedade, começa a ter palpitação, uma crise de pânico. Então, as intervenções, elas têm que ser Mesmo feitas gostando tanto do trabalho dele, mesmo doutora? amando, principalmente as pessoas que amam muito. Tanto que quando a gente vai fazer as intervenções, que você vai perguntar posteriormente como é que a gente faz para poder tratar, o afastamento dele tem que ser paulatino, porque ele não consegue, ele pensa que ele não vai conseguir, ele não consegue visualizar algumas vezes que o trabalho está adoecendo ele. Então, às vezes, a família já viu, os amigos já viam, ele não fala mais nada do que seja, tudo para ele está relacionado ao trabalho. Então, ele pensa 24 horas e respira aquilo. Ele não tem uma outra opção, às vezes não tem uma opção de lazer, não tem outros assuntos. Qual é a opção que a família que percebe que essa pessoa está sendo acometida pelo burnout, que ela. De que forma a família pode ajudar nesse processo, doutora? Eu acho que fixando de como que isso está prejudicando eles em si. Falar sobre a relação interpessoal que não está sendo bacana, ou seja, que a pessoa anda muito irritada, ela não consegue dar atenção à família, ela fica o tempo todo esgotada, ela não ela espera, eu costumo dizer que ela passa de segunda a sexta no trabalho, o final de semana ela só pensa em dormir. Algumas vezes a pessoa que ela está com esgotamento profissional, ela começa a segunda-feira já esperando o sábado ou domingo. O que que você vai fazer no final de semana? Não vai no pagode, não vai numa missa, não. Não vai Ela se quer dormir. divertir, né? Isso, esse é um sintoma. E ela acorda na segunda-feira cansada, ela não tem energia para ela poder desempenhar nada. Então, a família pode ressaltar essas sintomatologias que ela está apresentando. Olha, você não sai, você anda irritado, você tem dores de cabeça. Porque, no caso, o burnout, ele não afeta somente a mente, mas a pessoa fica dodói. Ela, por exemplo, apresenta gripes com frequência, ela fica doente constantemente, porque isso acaba diminuindo a imunidade dela. Então, afeta não só ela, mas o contexto em geral. E quanto mais tempo você passa para buscar ajuda, pior a sintomatologia vai passar, mais a sintomatologia Pode se agravar, doutora? pode se O agravar. grau? Já a pessoa tem pessoas que não conseguem exercer mais a profissão. Meu Deus, então é muito É grave muito grave. mesmo. Quando ela pensa que tem que voltar para o trabalho, ela desenvolve um pânico em relação àquilo, né? Pessoas com ideação suicida por causa disso, né? Ela não consegue entender, porque ela acaba tendo um choque de decisões dentro dela. Como é que eu amo tanto que eu faço e eu não consigo desempenhar isso? Eu só sei fazer isso. A pessoa começa a dizer, eu só sei fazer isso. Como é que eu vou ficar afastada do que eu mais amo? É bem complicado. Agora a gente entra no tratamento, doutora. Esse tratamento ele é individualizado? Cada pessoa é uma pessoa? Ou de que forma ele é realizado lá na clínica? Olha, e realmente, a gente tem que analisar em que grau está, né? Às vezes a pessoa vai precisar de um afastamento até de 3, 9 meses, 3, 6, um ano de afastamento do trabalho. Então, ele envolve várias etapas que a gente vai passando, medicamentoso, O burnout ele psicológico. também ele pode ser linkado com ansiedade? Pode sim, as pessoas podem Está dizer. diretamente linkado? Cada pessoa pode Ela pode manifestar. se tornar ansiosa durante Exatamente. esse processo também. Pode se tornar depressiva, né? Então, é como se fosse uma comorbidade mesmo. A partir do burnout, ela vai desenvolvendo outras patologias. E aí o diagnóstico, então, ele é realizado na clínica, né? E isso nós temos uma equipe, né, de médicos, psicólogos que estão prontos para poder ajudar as pessoas que estão nessa condição. Doutor, em casos mais graves, por exemplo, quando o funcionário ele precisa realmente ser afastado do trabalho, como é que isso acontece? A gente dá um afastamento, geralmente se faz um relatório, também informando a empresa, né? Que às vezes você tem um profissional excelente, você não sabe o que está acontecendo com ele. Fazemos os relatórios, informando, né, como está a situação daquele paciente, para que a empresa também possa se dar conta e ver também como é que ela pode ajudar, né? E a gente
informa que às vezes, ó, não é bom entrar em contato com o paciente, deixa ele poder desopilar um pouquinho, sair um pouquinho daquele meio para ver se a gente consegue melhorar ele com medicações, terapias e basicamente o afastamento. E doutora, quais são os prejuízos que essa síndrome ela pode causar na vida pessoal, familiar e até espiritual, né? A gente pode falar que também vai afetar todos os campos da pessoa, né? Exatamente. Ela pode deixar a pessoa, ela simplesmente parar, ela não consegue mais fazer nada. Uma pessoa que não consegue se relacionar com as pessoas, não consegue trabalhar, não consegue pagar suas contas, né? Não consegue, às vezes, desempenhar, não tem energia para poder fazer nada, então ela está totalmente disfuncional. Então, a infuncionabilidade é o principal prejuízo dela. E, como consequência, tendo outros transtornos mentais, como eu falei, depressão, ansiedade, ideação suicidas, e etc. Eu queria que você deixasse um recado, então, para os nossos ouvintes, que às vezes a gente está passando por isso. Eu me identifiquei com alguns pontos aí, tá? Porque a gente que pensa só em trabalho, 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 que não tem uma vida social ativa, né? Que só quer ficar em casa, só quer descansar no final de semana, eu me identifiquei em parte com isso, né? Eu já estou um pouco preocupado. Mas dá essa dica, então, para o nosso ouvinte que está acompanhando o Doutor Me Consulta, se ele estiver percebendo que ele tem esses sintomas, para ele procurar a Espaço Equilíbrio, então, e poder já ser diagnosticado, doutora. Isso, quanto mais precoce. Então, se você começou a perceber que você apresenta algo do que a gente falou aqui, uma irritabilidade, eu não tenho vontade de trabalhar na segunda-feira, não vale, porque isso é geral. Ninguém quer ir trabalhar na segunda-feira, né, Hélio? Então, Ninguém. ninguém quer. Segunda-feira é como se fosse um domingo, praticamente. As pessoas já acordam com preguiça, né? Exatamente, mas se você começa a perceber que você está irritado, está triste, está ansioso, né? Começa a perceber que você está muito cansado com coisas relacionadas ao trabalho, é interessante iniciar o mais rápido possível. E a Clínica Equilíbrio está aqui para poder ajudar você nessa jornada e, posteriormente, você poder desempenhar o que você mais ama com saúde mental. Olha, a Clínica Equilíbrio, ela conta com psicólogas também, né? A senhora tem uma equipe lá, Tá? né, para fazer todo esse suporte emocional para o paciente, né, A doutora? gente conta, como eu falei anteriormente, com médico, com psicólogo, uma equipe toda voltada para esse cuidado, porque a clínica, o espaço terapêutico Equilíbrio, ele não só fornece medicação e acompanhamento psicológico, mas ele fornece também aqueles feedbacks, né, que o paciente tem o número de telefone do médico, tem o número de telefone do psicólogo. A gente sabe que esse processo ele não é um processo fácil, onde as pessoas às vezes têm crises, então elas precisam de orientações. Então a Clínica Equilíbrio ela tem esse diferencial no sentido do cuidado da saúde mental do paciente. Doutor, o Espaço Terapêutico Equilíbrio, então, está de portas abertas, né? Exatamente, estamos de portas abertas no endereço que o Hélio vai falar agora para a gente. Exatamente, anotem, por favor, que é necessário. Rua Guilherme Brito, 453, Liberdade. Fica ali próximo a Thaís Teve, não tem erro nenhuma. Uma daquelas transversais ali, certo? Fica entre a Mário Homem de Melo e a Thaís Teve, né? Aproveito também e eu quero que você anote o contato para você já agendar sua consulta lá no Espaço Terapêutico Equilíbrio, tá? É o 99167 1794. 99167 1794. Doutora, segue a minha doutora Maria Vauliana, ela é super ativa, tem vários vídeos também, né, doutora? Adoro falar sobre saúde mental, né? Se você quiser conversar, se você também tiver perguntas, pode seguir lá a doutora Maria Váulia, @ né, no Instagram. Tá bom, então, pronto. Combinado, doutora. Eu lhe vejo semana que vem aqui, então? Com certeza. Semana que vem vamos estar conversando sobre outro tema de saúde mental, que é sempre gostoso estar aqui com você. Pronto. Olha, eu vou para um breve intervalo, é rápido, eu já volto, não sai daí.